Crónica das Ilhas, Ambição 2030, título de um audiolivro lançado pelo professor José Luís Mascarenhas Monteiro, de Universidade de Santiago. Esse é o registro dessa crônica semanal na Rádio de Cabo Verde e que te reflete sobre o presente e futuro de Cabo Verde. José Luís Mascarenhas Monteiro tem a sua origem em Santa Catarina de Santiago. Nasceu na cidade da Praia, onde fez os seus estudos primários para depois, em Portugal, fazer os seus estudos secundários, tendo licenciatura e mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ICIEG. Em 2023, concluiu o seu doutoramento em Estudos de Desenvolvimento, na mesma instituição que é sócio fundador, a Universidade de Santiago, onde já exerceu vários cargos e é professor convidado desde 2008. No passado dia 16 de maio, José Luís Monteiro levou para a cidade assomada a sua mais recente obra literária, intitulada Crónica das Ilhas, Ambição 2030. Um audiolivro que apresenta 30 crónicas escritas e áudio, originalmente difundidas na Rádio de Cabo Verde, entre os meses de fevereiro e setembro do ano de 2022. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à RTC pelo fato de ter apostado em mim e ter me convidado para fazer 30 crónicas na rádio. Então surgiu este audiobook que tem 3 partes. Eu dividi isso em 3 partes. A primeira parte com 10 crónicas que eu intitulei de Desafios Globais. E depois a segunda parte com mais 10 crónicas que eu intitulei de Soluções Locais. O que Cabo Verde e os cabo-verdianos podem fazer para fazer face a esses desafios globais. Depois a última parte, a terceira parte, com mais 10 crónicas, que eu intitulei de Grand Tour pelas Ilhas, onde eu procurei ilha a ilha de Santo Antão à Brava, fazer uma investigação aturada sobre como é que cada ilha foi descoberta, foi povoada, os principais desafios nesse horizonte de 2030. Então este livro vai ao passado ver como é que Cabo Verde se formou como país e como povo, e depois fazer uma ponte para 2030, qual é o caminho que na minha ótica devemos seguir para atingir com sucesso a nossa competitividade e a nossa sustentabilidade no horizonte de 2030. Para o autor José Luís Mascarenhas, o audiolivro Crónica das Ilhas, Ambição 2030, leva-nos a fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento de Cabo Verde. É a minha visão de Cabo Verde no futuro. Então trouxe grandes temas. Cada crónica eu começo sempre no global e acabo no local. Portanto é um contraste entre o global e o local que nós vamos encontrar no audiolivro. E sempre numa perspectiva positivista e de esperança de que de facto o melhor está por vir. E então, em algumas crónicas, eu dizia que a nossa esperança como Cabo Verde, como cabo-verdianos, não pode ser só o bairro da Boa Esperança. Há muito mais esperança para Cabo Verde, para Santiago, para as ilhas de Santo Antão à Brava, do que o bairro da Boa Esperança. O autor sublinha ainda que esta obra é uma homenagem ao povo de Cabo Verde e, de forma particular, aos homens e mulheres de Santa Catarina. As crónicas têm essa vertente escrita, mas têm também uma vertente áudio. Todas as crónicas estão num canal José Luís Mascarenhas Monteiro no YouTube, em que as pessoas podem ouvir as crónicas, ouvir de viva voz aquilo que eu disse na rádio. Então tem cada crónica, portanto, as primeiras 10 crónicas, os desafios globais, eu fui buscar temas como o desafio da população e do desenvolvimento, com esse mundo globalizado, com as migrações clandestinas, com os grandes desafios de levar o desenvolvimento para junto das populações e não o inverso que tem acontecido mesmo em Cabo Verde, nós colocarmos o desenvolvimento em determinados polos e obrigar a população a se migrar mesmo internamente e ter com o desenvolvimento. É o caso do bairro da Boa Esperança. É o resultado dessa política muitas vezes pouco planeada. Consensos de longo prazo. A dizer que de facto é possível nós termos consenso, porque daqui a 50 anos todos nós políticos, nesse caso, estarão na oposição e todos estarão na situação. Então há coisas que nós não podemos não mudar.
Podemos criar um consenso, dizer, este é o destino, todos nós vamos para lá. O que pode diferenciar é o caminho. Cada um escolhe um caminho e o povo vai votar no melhor caminho que entender. Um outro tema também muito interessante é um Estado amigo do mercado, que eu acho que é um tema muito interessante. Como fazer do Estado um amigo, em vez de ser um inimigo, em vez de haver uma desconfiança contínua entre o Estado e o cidadão. A corrupção é um tema também fortíssimo, a boa governação. Tudo isso são temas importantes que, na minha visão, mas também na visão de um Cabo Verde de futuro, que vamos encontrar nessas crónicas. A obra Crónica das Ilhas, Ambição 2030, tem a chancela da Rosa de Porcelana Editora e, segundo o autor, é enriquecida com parcerias importantes, incluindo colaborações com artistas como Nela Barbosa, cujos quadros foram apresentados na Assembleia Nacional e incorporados no audiolivro, além de contar com um prefácio do Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.